Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui, né? Mais uma terça-feira, início de 2023 ainda, em janeiro. E vamos falar de um assunto aí que a gente já tem alguns vídeos, mas a gente pode estar sempre replicando esse assunto, porque eu acho que essa humanidade ainda, essa e algumas gerações futuras ainda não vão conseguir desenvolver esse ensinamento de Jesus do jeito que ele deveria, né? Provavelmente que eu estou falando sobre esse assunto porque eu sou um dos que precisa trabalhar ele, né? Então é todos nós, né? Não é porque a gente vai falar aqui que a gente sabe, que a gente aí é de boa, né, no assunto. É justamente porque a gente precisa dele. E qual é o assunto, né? O assunto é o perdão. Então a gente vai começar lembrando uma das passagens bíblicas mais conhecida sobre o perdão, que é aquela: perdoar 70 vezes 7 vezes. Só que a gente vai tirar um tempinho para refletir sobre isso, o que isso significa realmente, né? Então a passagem foi o seguinte: alguns relatos falam irmão de Pedro, amigo, primo, mas isso também não importa. O que importa isso são coisas menores, se foi irmão, se foi primo, se foi amigo, conhecido, né? A princípio um conhecido. Ele tinha ido lá e cometido uma falta com Pedro, e Pedro foi se queixar para Jesus, e Jesus disse: perdoa. Aí ele foi lá, fez de novo, daí ele foi lá reclamar para Jesus de novo, Jesus disse: perdoa. Lá na terceira vez que Pedro foi reclamar para Jesus da mesma pessoa que estava ali fazendo algo que Pedro entendia como sendo uma ofensa, aí Jesus disse: perdoa. Então Pedro daí disse: tá, peraí. Então assim, mestre, até quantas vezes eu tenho que perdoar? Daí Pedro que diz: até 7? Então Pedro jogou um número ali para Jesus, uma pergunta. Já que tu me mandou perdoar uma vez, mandou perdoar 2 vezes, mandou perdoar 3 vezes. Tá, peraí. Eu quero saber até quando eu tenho que perdoar. Então ele deu um número até 7, e aí Jesus diz 70 vezes 7 vezes, se for necessário. O número 7, ele representa também o todo, né? Os 7 dias da semana, né? Ele é um número mítico, o número da perfeição. Então, e vezes 70 vezes, né? 7 vezes 70 não é ainda que vamos somar 7 vezes 70 e tantas vezes vão perdoar e daí vão perdoar mais. É porque a gente tem que perdoar sempre. Mas agora a gente já vai começar com uma questão assim, ó. Jesus foi lá atrás de Pedro, mandando Pedro perdoar? Não. Quando Jesus falou para Pedro? Quando Pedro veio perguntar para Cristo. Então isso é uma coisa de ficar bem entendida também. Então por quê? Pedro estava perguntando e Jesus lhe deu uma instrução. Então assim, Jesus disse que nós somos obrigados a perdoar. Não, Jesus não falou isso. Jesus disse que nós devemos perdoar. Porque se a gente não perdoar tem consequência, mas cada um tem o seu livre-arbítrio. Não quer perdoar, não perdoa, né? Então, assim, e o que acontece se não perdoar? O que acontece se perdoar? Então, nós vamos partir disso agora. Você tem um livre-arbítrio para perdoar ou não o outro, e talvez até a você mesmo, mas nessa escolha que é apenas sua, de perdoar ou não, o que acontece quando você perdoa com você e com o outro, e o que acontece quando você não perdoa com você e com o outro? Talvez as formas melhores até seriam como exemplos, né? A gente buscar alguns exemplos. Mas vamos partir assim. Dentro do contexto doutrinário espírita, existe a lei de ação e reação. Ou seja, toda ação gera uma reação. A inércia também pode gerar reação. Sabe? A não ação também tem consequência. Então vamos pensar o bom samaritano, bem rapidinho. O cara estava lá caído, tinha sido surrado, roubado, passou 2 pessoas antes, não fizeram nada. Passou o terceiro, socorreu ele. E o terceiro não é o foco do nosso aqui agora essa passagem, né, que ela é bastante interessante. Mas o terceiro justamente era aquele cara visto de mal vida, um samaritano, não seguia as leis de Moisés, não cultuava o sábado, né? Ele não fazia várias coisas que os judeus achavam que era extremamente importante fazer para ir para o céu. Só que os 2 judeus que passaram não acolheram o homem.
Então o outro acolheu, salvou ele. Se aquele homem viesse a óbito e o samaritano não tivesse passado, aquelas duas pessoas que passaram por ele iriam levar uma consequência da sua não ação, porque a não ação deles poderia levar aquele homem à morte. Não foi, porque o outro acolheu ele. Então eles iam ter aquilo registrado no seu karma, nos seus registros do que está fazendo aqui na Terra. Então, a não ação também gera algo. Então, voltando, toda ação gera uma reação. Partindo disso, quando a gente comete uma falta, eu fui ali e ofendi alguém, ofendi um amigo, cometi um estranho, fiz um roubo, não importa, mas eu fiz uma falta para alguém. Isso alguém descobriu e ele é um cara muito beleza, muito bacana e ele me perdoou. Ele disse, não, tudo bem, te perdoo, né? Só cuida para não fazer mais, né? Mas te perdoo. O que isso acontece nesse momento, quando ele me perdoa? Eu e ele estamos livres. Se eu aceitar também aquele perdão, né? Se eu aceitar, e eu entendi que eu errei pelo menos, né? E aceitar o perdão realmente, com humildade, sabendo que eu errei. A gente está livre, a gente se libertou, nós dois. Nós estamos livres um do outro. Como livre um do outro? Porque o não perdão te conecta àquele que você não perdoa. Você fica ligado espiritualmente a ele. É como se você tivesse um canal de Wi-Fi ligado direto do seu chakra coronário e cardíaco a outra pessoa. E dali pode passar pensamentos, energias. E vocês estão conectados por que energia? Quem não perdoa? Energia negativa, energia não boa. Então, quais energias que se trocam? As negativas, porque é o que está ligando os dois. E isso fica ligado, porque é isso que Jesus diz, vai, reconcilia-te enquanto estás a caminho. Porque se a pessoa desencarnou, continua ligado. E às vezes, em vez dele alcançar algo, algum lugar melhor, ele pode acabar orbitando em volta daquele a qual ele odeia. Porque às vezes a gente diz, eu perdoei, só que assim, não quero ver nem pintar de ouro na minha frente, eu quero mais que ele se exploda. Então não perdoa, não é verdade. Eu vou esquecer o fato, também não é perdoar, esquecer é da memória. Perdoar é de outro ambiente, perdoar é do coração. É você dar o direito do outro errar. Mas uma coisa interessante que vai ficar mais fácil para perdoar a partir dessa ideia. Porque a gente ainda é muito assim, a gente acha uma coisa que o ser humano tem. Acha que se tu perdoou alguém, tu está dizendo que aquilo que ele fez não foi errado e você está concordando e não tem nada a ver com isso. Você está simplesmente não se colocando no direito de julgar e se libertando dele. É isso aí. Agora ele vai ter que pagar as suas consequências. Ele vai ter que resgatar na balança da vida. Como a gente falou, a não ação também pode gerar algo. Só que toda ação gera uma reação. Essa reação, se a ação for positiva, vai ser positiva. Se for negativa, vai ser negativa. Quem vai cobrar? Eu, que recebi a ofensa? Não. É o universo. A própria natureza é uma lei. Por exemplo, assim, a gente está usando aqui, esse celular agora está apoiado na frente do notebook. Esse notebook tem um monte de sistemas. Igual tem um outro celular aqui que é da empresa que tem sistema de venda. O sistema ele tem uma categoria de inteligência, não a nossa inteligência do ser humano, é lógico, mas ele tem coisas que faz automático, tu digita ali, já puxa, já vem. Hoje eu estava aqui desenvolvendo as planilhas Excel, tu bota o número lá, ele já vai somar com o outro, vai dar o resultado. Então, assim, essa parte do perdão e de ação e reação, ela quase, na natureza, é como se fosse um sistema. Não precisa vir Deus aqui para cobrar de cada um aquilo que ele fez. É como, não precisa estar aqui junto no celular da empresa a pessoa, o cara, o programador que fez o programa. Porque ele fez, desenvolveu, baixou aqui, eu estou usando, aprendi a usar e o sistema faz, mesmo sem ele estar aqui. Então Deus é como se tivesse feito sistema para quase tudo. Então, quando uma pessoa ela comete uma falta perante a natureza, uma pessoa, alguém, o que seja, essa ação ela tem uma consequência e ela tem uma volta. E essa consequência ela vai ter que ser ressarcida. É quase como uma balança. Essa balança, a balança lá do egípcio, né? Quando a pessoa passa para o Hades, então, que seria o mundo pós-vida deles, né?
Então ele vai ter o quê? Ele vai passar por uma balança. E essa balança ele vai pesar ali o que ele fez de bom e de ruim. E se ele fez ruim, ele vai para o Tártaro. E se tiver mais coisas boas do que ruim, então ele já vai para uma região mais boa, já vai para o Hades. Então é mais ou menos isso, num termo teológico mais antigo, mito, né? Mas é por aí. Então, assim, se a pessoa fez algo negativo e a outra pessoa me perdoou, mas a balança dela continua baixa, ela vai ter que ressarcir isso. Então, ou ela vai estar passando por provas, por dificuldades, por expiação, para resgatar isso que ela fez sofrendo nela mesma, mas na maioria das vezes, o mais reconhecido no sistema universal de Deus é você trabalhar por o mal que você fez. É você resgatar aquilo. É quase como se você for no banco. Falar no banco, pegou um empréstimo, fez uma safra, né? A agricultura antigamente era muito assim. E daí você faz a safra, vai lá, vai quitar o banco, faz uma dívida nova. Mas teve um exemplo, um ano que o meu avô, o pai conta, ele era criança, a safra deu muito ruim, o preço foi lá embaixo e o que deu não deu para pagar o banco. E o Fata estava desesperado. Então o pai, ainda enquanto criança, naquela época, teve a ideia de, não, vamos voltar lá no banco e pede para pegar um pouco a mais para fazer uma safra nova do que a gente deve. Daí, tipo 50% a mais. Aí aquela parte que a gente deve já quita o banco e a gente leva só a outra parte. Com essa outra parte a gente tenta fazer uma safra para ano que vem pagar tudo. E daí foram se desenvolvendo e conseguiram. Então assim, ó, o cara do banco, ele na forma de perdão, ele perdoou eles. Tá, não deu certo, tudo bem, não conseguiram, mas ele ficou devendo, ele não pode negativar a dívida. Não, vou zerar ela aqui, tudo ok. Não é assim. O cara do banco entendeu, perdoou, beleza, mas a dívida ele não pode perdoar. Mas o que ele fez? Ele deu condições para que eles trabalhassem e resgatassem a sua dívida. Olha só, então que bacana, né? Deus faz assim com a gente. Deus faz desse modo. Então, quando a gente perdoa alguém, a gente se liberta dela, mas a gente precisa, ela vai precisar fazer o seu resgate. E uma das coisas de a gente perdoar é para a gente não julgar, porque nem Jesus não julgava. Nós vamos ter aqui a passagem da mulher adúltera, que ela é apanhada em adultério, é levada à praça pública, Jesus estava lá e eles dizem a ele, esta mulher foi pega em adultério. A lei judaica manda que ela seja morta por lapidação em praça pública, que é apedrejada. Então, Jesus faz o quê? Ele fala uma frase para eles: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E Jesus se abaixa e fica um tempo ali abaixado, arriscando na areia. Então ele levanta, olha, e não tinha mais ninguém além da mulher. A tradição judaica, ela é assim, ó, quando era feito assim um julgamento desse em praça pública, era o mais velho, o ancião, que jogava a primeira pedra. O ancião é o mais sábio, e é lógico que eles se conheciam quem era o ancião ali, o mais ancião. O povo antigamente eles se conhecia todos, como a gente. Antigamente no bairro aqui todo mundo conhecia todo mundo. Hoje a gente já, Fundo Canoas, assim, cresceu muito e a gente já conhece às vezes mal e mal o vizinho próximo, né? Então aquele mais ancião largou a pedra e foi embora. O segundo largou e foi embora. O terceiro e assim sucessivamente. Então Jesus disse para ela assim: eles não te condenaram, eu também não vou te condenar. Também não te julgarei, mas vá e não peques mais. Olha que interessante. Jesus disse que ele não ia condenar ela. Por quê? Porque ele não pode. Quem pode é só o Pai, é só Deus, sabe? Jesus é filho também, super, super, super mais evoluído que a gente, né? O espírito mais evoluído que passou por aqui, mas também é filho de Deus, que teve seu processo de desenvolvimento também para chegar a um espírito crístico, que é o que ele é. Agora ele disse, eu não vou te julgar, mas vai, não peques mais. Ele falou que o que ela fez foi errado. Ele auxiliou ela a não fazer mais. Ele não disse, não, o que tu fez foi certo. Não, ele disse, foi errado, mas eu não vou te julgar. Mas vai, não peques mais. Não faça de novo, não cometa novamente. Então, nesse contexto, a gente vai entender também que se Jesus não julgou, muito menos a gente. Mas que quando a gente vai perdoar alguém, a gente não está dizendo que ele não fez errado, que não está errado, que ele não fez algo de mal.
Só que a gente vai dar o perdão porque a gente não pode julgar, e daí a gente se liberta dele. E a outra coisa, né? Na maioria das vezes a gente só se bota na condição de perdoar. E será quantas vezes eu preciso me perdoar? Ou eu preciso ser perdoado pelo próximo? E às vezes eu não quero olhar para isso, eu não quero ver que eu errei. Quantas pessoas que nos fizeram alguma coisa que a gente acha que é errado, elas nem percebem, elas nem sabem. Outro dia eu falei com uma senhora, sem falar o nome, né? Não importa, nem é daqui da região, mas ela tinha uma mágoa, ela queria perdoar uma pessoa e ela sente que isso faz mal para ela, ela não consegue. Faz 3 anos que a mãe dela morreu e essa pessoa não veio no velório da mãe. E ela tá magoada com essa pessoa desde aquela época. Eu disse, tu já conversou com ela? Não. Pois é, olha só, né? Então ela nem conversou, ela não sabe os motivos que aquela pessoa não ter vindo no velório. Ela não sabe. Qual será que foram os motivos? E a outra questão, será que ela também não teria o direito de não vir? E será que aquelas pessoas que vieram no velório, elas realmente estiveram lá, rezaram, deram energias positivas? Às vezes um que fica em casa pode dar mais energia positiva do que aquele que vai lá. A gente não sabe, não estou dizendo uma coisa ou outra. Mas por quê? Porque a gente não pode ver apenas com nossos olhos as coisas do mundo. A gente precisaria, para tentar julgar alguma coisa, alguém, que Jesus disse que não deve julgar. Mas os índios Sioux diziam que a gente deveria andar 7 dias com a sandália de alguém para poder julgá-lo. Eu ainda vou dizer assim, para tentar entendê-lo. O que é o andar 7 dias com as sandálias deles? É se colocar no lugar do outro. Mas se colocar no lugar do outro com as coisas que o outro tem. É mesmo porque às vezes hoje eu tenho um discernimento que o outro não tem esse discernimento. Eu quero que ele haja de acordo com o meu discernimento. E daí eu me aborreço, fico bravo, fico com ódio. Seria a mesma coisa que eu ficar, vamos se dizer, magoado com uma criança, um filho que vai numa escola no começo, lá no prezinho, e ele não sabe fazer uma redação. É porque ele não está ainda no processo de redação e a gente não fica magoado porque a gente entende. Mas os seres humanos são como crianças em várias faixas de estágio. Às vezes o outro já atingiu algo de bom e eu estou atingindo outra coisa. Cada um está em um processo, então eu querer que o outro haja de acordo com a minha concepção de vida é um absurdo. E a primeira pessoa que eu teria que perdoar na realidade é a mim mesmo. Porque tem pessoas que elas não olham, têm um egocentrismo tão grande que elas fazem tantas coisas erradas e ela não olha para si própria, ela acha que todos os erros dela tá certo. Eu conheço pessoas assim, existe em todo meio, né? Então ela tem o direito de ser assim, mas eu não preciso, vamos se dizer, conviver com os erros dela. Eu posso perdoá-la, aceitá-la que tem o direito de ser como ser, mas desde que ela também precisa me aceitar como eu sou, né? Então o egocentrismo, o narcisismo, ele é muito prejudicial ao ser humano. Ele não passa nem por um processo de se compreender em precisar se perdoar. Mas há outras pessoas que ela tem o terceiro andar do cérebro, que é o lobo frontal, onde vão estar aí o superconsciente, ela vai ter ele tão desenvolvido que ele cobra demais da pessoa. E qualquer coisa que ela faça, ela se culpa, ela se condena. E isso faz muito mal, isso é muito negativo. Então a gente precisa se libertar disso. A partir do momento que eu fiz um erro e eu entendi que aquilo foi errado e me vem o remorso, esse remorso é um professor para me garantir que aquilo foi errado e que eu não quero fazer mais. Pronto, acabou. Acabou. E a gente vai encerrar com essa reflexão sobre isso, sobre a gente se perdoar. Então, quando eu gerei um remorso, é para eu saber que aquilo foi errado. E às vezes vale a pena eu pedir desculpa. Vale a pena, tipo, ir lá buscar a pessoa, aquele dia eu errei, agir dessa forma, sabe? É tão bom, sabe, quando a pessoa, tu pede uma desculpa e a pessoa te dá o perdão. E se ela não deu? Não faz mal, porque você pediu, daí você se libertou dela. Porque quando um dos dois liberta, que ele vai embora. Porque se a pessoa, eu pedi um perdão e ela continua me odiando, ela pode querer ficar me orbitando com energia negativa, mas ela não se conecta comigo. Porque como eu falei no começo, se os dois Wi-Fi estiver no negativo, ele conecta. Agora, se o meu estiver no positivo, ele não conecta. Porque mesmo que eu que fiz o erro, mas se eu me arrependi, pedi perdão, o outro não deu, o problema é dele, não é mais meu.
Eu vou buscar ressarcir aquilo através do quê? Fora da caridade não é salvação. Então a gente faz um erro aqui, cobre o outro ali, e assim a gente vai vivendo, nos desenvolvendo. E esse ano a gente pode botar aí na nossa listinha de tarefas do ano, né? Quem eu tenho que perdoar ainda? Para quem eu tenho que pedir perdão? E o que eu tenho em mim mesmo para me perdoar? E um outro fator bem importante para a gente acabar. Eu falei de a gente perceber alguma coisa agora, sentir remorso e deu, é só com o professor. Mas às vezes a gente fez coisas erradas lá no passado. E hoje eu compreendo que aquilo é errado, eu me sinto mal por aquilo, eu não deveria me sentir mal por aquilo. Se hoje eu já não faço mais, porque eu não posso cobrar uma atitude de um eu de 20 anos atrás, porque ele não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Lá ele não tinha. Então ele fazia de acordo com aquilo que ele achava certo. Pronto, deu. Então, fechou. E daí bola para frente, pensamento positivo. O mundo pertence aos otimistas, os pessimistas são meros espectadores. Então a gente vai para frente vivendo, buscando, se perdoando, perdoando, errando, e assim é a nossa terra como escola. Grande abraço, meus irmãos, fiquem com Deus, até a próxima terça-feira.